Prefeito Mário Tassinari atropelou um motociclista e fugiu do local sem prestar nenhum socorro. E ainda, segundo a vítima, ele saiu xingando o motociclista, como se tivesse com razão. Quando até me xingar, pra mim foi bem surpresa, viu? O caso aconteceu exatamente neste ponto, nesta esquina, aqui na Avenida Cássio Piedade, no centro da cidade de Itapeva. Em agosto do ano passado, o senhor atropelou um jovem em agosto? Eu não. Um motociclista? De jeito nenhum? O senhor não prestou... Não, o senhor está segurando minha mão, pera lá. E nós não divulgamos até o momento, pois a vítima não queria se expor. Mas como o prefeito não arcou com o prejuízo do rapaz, ele decidiu colocar a boca no trombone e contar para toda a população o que então aconteceu. Como eu sofri um acidente, ele pegou e fugiu diante da hora. Muitas pessoas que estavam jantando no local pegaram e me avisaram quem era. Acompanhe nesta reportagem o depoimento da vítima e também o vídeo em que mostra o exato momento do atropelamento. Que absurdo! Um representante da cidade de Itapeva, o prefeito, não prestar nenhum socorro e ainda pior, sem dar exemplo para a população, sendo um médico, ele fugiu do local, deixando a vítima jogada ao chão. Doutor Mário, médico e prefeito, eu só queria que o senhor comentasse uma coisinha com a gente. O senhor atropelou um jovem em agosto? Eu não. Um motociclista? Não. De jeito nenhum? Não. O senhor não prestou... Não, o senhor está segurando minha mão, pera lá. Dá O que o atropelado conta é que o senhor não prestou socorro e ainda fugiu do licença, local. dá licença Não um pouquinho. aconteceu? Por que o carro do senhor tá raspado do lado onde aconteceu o acidente? Doutor Mário, fala com a gente, por favor. Fala com a gente, por favor. Eu tô dando fala pro senhor. Assim como eu dei pro atropelado. Eu tô dando fala pro senhor. Ele tá mandando beijo aqui pra gente. Doutor Mário não quis falar e não quis pronunciar. E a gente pode observar que ele vai, né? Doutor Mário, só mais uma coisa. Eu fiquei sabendo que desde outubro o senhor tá sem habilitação, é verdade? O senhor tá sem habilitação? O senhor tá dirigindo, né? Saindo aqui da prefeitura? O senhor não pode falar com a gente, doutor Mário? É rápido. Desce aqui e conversa com a gente. Eu tô dando oportunidade pro senhor. O atropelado, o moço que o senhor atropelou vai falar com a gente, a matéria vai pro ar hoje. Tô dando oportunidade pro senhor, prefeito. Eu tô dando oportunidade pro senhor. O senhor dar a sua versão. O prefeito não quis falar, não se manifestou. A lataria do carro dele, ao lado onde aconteceu o acidente, está arriscada e ele não se manifestou. A gente também questionou ele sobre ele estar sem habilitação desde outubro. Não foi no momento do acidente, ele estava habilitado, mas a gente questionou que desde outubro ele está sem habilitação, mas ele também não se pronunciou sobre esse assunto e saiu dirigindo o seu carro. Agora eu estou aqui com a vítima deste atropelamento, um rapaz que naquela noite estava trabalhando, quando então foi surpreendido pelo carro do Mário Tassinari, o prefeito da cidade de Itapeva. Como você descobriu que era ele? Como que foi aquela noite de terror que você viveu? Então, até o primeiro momento eu não fazia a menor ideia de quem era ele, pois eu morava aqui. Ao decorrer do tempo, acabei voltando para minha cidade, estava trabalhando. Como eu sofri um acidente, ele pegou e fugiu diante da hora. Muitas pessoas que estavam jantando no local pegaram e me avisaram quem era. Então, porque eu nem sabia quem era ele. E de momento eu fiquei bem surpreendido por saber quem era, hein? E você, naquele momento, né, a gente entende, você não quer se identificar. E você, naquele momento, quando você descobre que é o prefeito da cidade, qual foi a primeira coisa que passou pela sua cabeça? Uma indignação, né? Porque qualquer outra pessoa que batesse, garanto que prestaria um socorro, né? Agora, sendo um cara com o cargo que ele tem, tá respondendo pela nossa cidade, bater, fugir, não prestar nenhum socorro, ainda no final das contas até me xingar, pra mim foi bem surpresa, viu? Ele ofendeu você, ele além de te atropelar, te derrubar no chão, não prestar socorro, ele te ofendeu, é isso mesmo que eu tô entendendo? Isso, correto.
E você sabe que, além de prefeito, ele é um médico. Além disso, porque assim, tudo bem, ele é político hoje, mas você sabendo que ele é médico, você não ficou mais indignado ainda por ele deixar você caído no chão? Olha, independente se ele fosse médico ou não, o que eu concordo que por mais que ele tenha batido, ele estando certo ou errado, a primeira coisa que ele devia fazer é prestar um socorro, perguntar se eu estava bem ou perguntar o que tinha acontecido. Agora ele bateu, fugiu, ainda me xingou, ainda, sendo que ele é um médico, poderia pelo menos ter prestado um socorro, perguntar se eu estava bem, se tinha acontecido alguma coisa. Não, ele pegou e me xingou e ainda fugiu ainda. E eu sei que no dia seguinte você o procurou. Conta como foi isso, como você foi recebido na prefeitura, como que foi o dia seguinte? Então, conforme eu fiquei sabendo quem era ele, né, no outro dia mesmo, fui procurar meus direitos, né, só que até então eu não ia abrir um processo, não abri nada, eu só queria ir atrás dele para a questão de saber o que ele poderia fazer diante de mim, se poderia me ajudar a arrumar a moto. Não, só de chegar lá, já tratou nós na ignorância, foi seco, não quis nem falar com nós. Lá onde? Aonde que você foi procurá-lo? No gabinete mesmo. Fui lá no gabinete, daí chegamos lá, procuramos pela secretária dele, informaram para esperar um minutinho, só que eles não estavam dando atenção para nós. Daí bem na hora que ele foi para sair, nós paramos, ele foi conversar com ele, tratou na arrogância, não queria falar comigo, já queria fugir. Daí, querendo ou não, na hora eu me exaltei, né? Daí que até então, nisso, veio o assessor dele, veio falar com nós. Falou que ia fazer, que ia resolver tudo, que era para me fazer o orçamento. Eu peguei, fiz o orçamento e levei para eles, só que, de uma certa forma, de cara, eles não deram resposta nenhuma. Tá, você levou o orçamento e o orçamento era de quanto e quanto ele te passou em dinheiro e quanto ele ficou devendo? Isso demorou um prazo? Foi negociado pelo assessor ou foi diretamente com o prefeito? Me conta agora essa parte da negociação para o conserto da sua moto. A atitude do processo foi complicado, viu? Por causa que, como eu procurei ele, o assessor dele deu a cara a tapa de resolver a situação. Mandou fazer o orçamento, tudo. Assim, eu levei na Motoshop, eles passaram tipo assim, uma visão do que seria assim de cara. Peguei, fui levado para ele, correto? Após a averiguação da moto, a loja me informou que teve mais danos. Daí nesse segundo orçamento que eu levei para ele não se comprometeu. Informou que ia informar a vistoria, o seguro dele, tudo. Isso aí já tinha passado praticamente quase uma semana. Após mais uma semana que eles entraram em contato comigo e só diante do acordo que eles fizeram, eles quiseram me pagar só a metade. Sendo que, tipo assim, quem é errado da situação é ele, não é eu que tenho que arcar com o prejuízo. Então, até o momento, todo o seu prejuízo, o prefeito e o seu assessor só pagou a metade, 50%, e o restante ficou para você esse prejuízo? Ficou para mim, sendo que até hoje eu tô pagando isso. Porque eles, na época, ficou R$4.000, eles me deram só 2. Tive que arcar consequências, porque se eu não arcasse, ninguém ia mais botar minha moto para andar. Tive que assumir as parcelas, tô até hoje pagando elas. E eu soube que você perdeu o seu emprego por conta de ficar parado uma semana, foi isso mesmo? Então você teve mais esse dano de perder o seu trabalho? Fiquei, na verdade, eu acabei ficando acho que uns 2, 3 semanas parado, hein, por causa da moto, não tem como consertar ela. E por fim das contas, como eu trabalhava de entregador, o restaurante acabou chamando outra pessoa, né? Porque eles não podiam ficar parados por questão de erro, do acidente que aconteceu comigo. Então eu acabei perdendo. E hoje você busca judicialmente, você vai buscar, você registrou um boletim de ocorrência 2 semanas depois, né? Você registrou e no momento você pretende entrar na justiça? Olha, bem a verdade, pretendo sim, viu? Por causa que eu acho uma injustiça eu ter que estar pagando por uma coisa que eu não fiz, entendeu? Porque eu não fui errado da situação. Então eu estava trabalhando, se eu tivesse fazendo alguma coisa errada ou outra coisa, não, eu estava trabalhando. O cara me bate e eu que fico no prejuízo sou eu, sendo que é uma pessoa que, tipo assim, tem condição de estar me ajudando e não me ajudou, se negou de ato.